A leitura do requerimento que instala a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro é esperada para a sessão do Congresso da quarta-feira. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã o deputado federal Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo. Tudo bem, um prazer muito grande falar com os nossos amigos da Jovem Pan, Tiago, Adriana, Amanda Klein, Beraldo, e estarmos conversando sobre a temperatura, já que vocês estão falando aí de clima, a temperatura anda bem quente aí no Distrito Federal. Pois é, deputado. Depois que o ministro do GSI foi tirado do cargo, a temperatura aumentou porque o governo resolveu entrar também de cabeça nessa CPMI. O senhor acha que a CPMI pode virar uma espécie de reprodução da polarização que estamos vivendo nos últimos anos? Na realidade, nós temos na Câmara dos Deputados, por incrível que pareça, 80 CPIs e CPMIs tramitando na casa. Essa é mais uma. É claro que essa tem um foco maior, um foco mais consistente e necessário de que seja resolvido. 8 de janeiro foi um grande equívoco que se cometeu aí no Distrito Federal e esse equívoco passou por vários atores. Ele passou por atores que estavam ligados ao governo, ele passou por atores que eram contra o governo, ele passou por atores que estavam lá por estar, passou por atores mal intencionados. Então, foi um festival de atores de todas as maneiras. Foi um filme épico. Na sequência, as perguntas dos nossos comentaristas, começando por você, Amanda Klein. Deputado, bom dia. Eu queria saber do senhor como deve ficar a composição dessa CPI, porque a assinatura, o requerimento foi apresentado por um deputado do PL, mas o que a gente tem que levar em consideração é a composição, é a proporcionalidade dos grupos, tanto no Senado quanto na Câmara. São 16 integrantes de cada uma das casas. No Senado, o governo parece ter uma maioria mais confortável, com 11 dos 16 integrantes. Já a grande dúvida é como ficará na Câmara dos Deputados. Precisará do apoio do Arthur Lira, porque ele é o dono ou melhor, o representante maior do maior bloco, né, que reúne 175 deputados, tem direito a 5 integrantes. Em seguida, tem um outro bloco composto por MDB, PSDB, que tem composto por MDB, PSD, perdão, que tem 4 integrantes, e o PL em seguida com 3. O senhor acha que o governo terá de fato maioria nessa CPMI, como vem alardeando nos últimos dias, ou principalmente na Câmara, como deve ficar essa composição? E no caso da Câmara, Amanda, nós ainda temos mais 2 integrantes, que é mais um do PT e um do PSOL. Exato. Então, nós temos aqui um grupo maior de integrantes ali. É claro que agora é o momento de se conversar no Senado. Por certo, o governo pode ter um número maior de integrantes, principalmente por causa do Senado Federal, mas há muito diálogo, há muita conversa e espero que tenhamos ali uma CPI que seja para o bem do Brasil, uma CPMI que possa trazer esclarecimentos de ambos os lados. Eu nem falo mais ambos, eu falo de todos os lados, porque, como eu disse no início, há muitos atores nisso aí. Beraldo. Deputado, a gente tem que apurar diversas responsabilidades em relação ao 8 de janeiro, como foi dito aqui. Então, nós temos os vândalos, temos os omissos e temos efetivamente aqueles que estavam buscando a realização de uma ruptura institucional. Para que isso aconteça, é preciso que a Câmara e o Senado, reunidos nessa CPMI, façam um trabalho muito meticuloso e destemido. Entretanto, a gente sabe que o governo está com bastante dificuldade de formação da sua base, sobretudo na Câmara dos Deputados, e que este momento, quando ele vê ali uma ameaça em razão das investigações que podem apurar responsabilidades de pessoas ligadas ao governo, a gente imagina que eles colocarão a sua tropa na rua com muito orçamento, com muito cargo. O senhor acredita que essa operação da política pode atrapalhar o resultado e o andamento dessa CPI? Quando há esse tipo de proposta,
sempre atrapalha o andamento de qualquer CPMI ou CPI. Porém, o Brasil está inteiramente focado nisso. E as imagens que foram apresentadas inicialmente, anteontem, ontem, nós teremos mais imagens ainda, porque são pelo menos 180 horas ou 160 horas, aí uma certa dúvida, de gravações. E nós veremos ali pessoas que estavam bem intencionadas, pessoas que não tinham noção do que estavam fazendo, pessoas mal intencionadas ali, pessoas mal direcionadas, mal conduzidas, uma segurança horrorosa. E olha, eu estou no 7º mandato e eu já consegui segurar ali pelo menos 5 ou 6 invasões na Câmara. E eu sei como funciona. E eu vi ali pessoas convidando as outras, pessoas uniformizadas convidando outros para entrarem. Nós vimos pessoas servindo água, não importa se é do governo, se não é do governo, equívocos aconteceram de todas as partes. O que nós precisamos fazer é ajustar o Brasil para que possamos seguir o nosso caminho com segurança, com a devida segurança jurídica, com a segurança democrática, com a democracia sendo realmente respeitada no Brasil. Isso é fundamental. Temos que resolver. Agora, troca de cargos, emendas parlamentares, na realidade, a população brasileira, a imprensa brasileira, aqueles que acompanham, já estão com a paciência muito cheia disso e, por certo, colocarão lupa em cima dessas coisas. Então, é preciso que tenhamos a consciência devida do momento que estamos atravessando e seguir adiante, porque não adianta ficarmos olhando para trás agora. Atrás é o retrovisor, mas nós temos aí um vidro na frente que precisa ser observado, temos aí uma longa estrada para seguirmos em frente. Deputado, quando o senhor acha que essa CPMI deve de fato começar e ela terá autoridade para convidar ou convocar quais envolvidos possivelmente no 8 de janeiro? Ela tem autoridade de acordo com aquilo que o regimento das duas casas mostram. O artigo 9, o artigo 10, o 9 e o 10º mostram as pessoas que devem ser convidadas. Devemos estar, então, atentos aos convites, às convocações, separar o que é convite, o que é convocação. Aquele que for convidado deve se colocar pelo bem do Brasil para se apresentar ali e trazer as suas avaliações, e aqueles que são convocados não devem apresentar atestados de que estão doentes, que estão fora do Brasil, que não estão em condições. Nós precisamos agir de uma maneira clara, de uma maneira justa, para seguirmos o Brasil em frente. Deputado, o que vai ser primordial em relação ao relator e o presidente dessa comissão? Vai haver uma disputa também entre o governo e a oposição para isso? A Amanda chegou até a falar sobre os integrantes da comissão. Claro, Amanda, haverá sim, haverá disputa, porque a eleição do presidente e do vice-presidente, ela acontece. Então, a eleição dos dois, primeiro presidente e o vice-presidente, elas acontecem. E o presidente eleito nomeia o relator. Então, a partir daí, ela começa a andar. Então, a disputa muito grande será em cima do presidente e do vice-presidente. E o presidente indicará o relator, que, por certo, seguirá o seu caminho com as devidas pessoas convidadas e também convocadas. Mais uma pergunta, Amanda? A minha pergunta é justamente nessa esteira, deputado. O PL pretende indicar presidente ou relator e entre senadores e deputados, quem deve ficar com a presidência e quem deve ficar com a relatoria? Na realidade, não funciona ficar um presidente e um relator do mesmo partido ou ligados ao mesmo bloco. O presidente deve ser de um partido e o relator deve ser de outro partido, ou de um bloco
ou de outro bloco, para que tenhamos a democracia funcionando de uma forma clara, devida, para que todos tenham confiança naquilo que está sendo feito, para que a gente não termine com aquela velha frase que se tornou lugar comum. Acabou em pizza. Nós temos pelo menos 80 CPIs preparadas ou sendo preparadas ou colocadas na Câmara dos Deputados. Nós precisamos votar várias matérias. Nós já estamos aqui desde fevereiro trabalhando. E o que nós estamos vendo na realidade? Discussões inócuas, poucas coisas sendo votadas e o Brasil precisando andar com uma política externa não muito boa, com a política interna também complicada, com problemas com o MST, com problemas com a saúde, com problemas com a educação. Nós precisamos seguir adiante, olhar para frente. Esquecer o que está para trás fica apenas como lembrança e olhar para frente e seguir para que os brasileiros tenham paz para trabalhar, para que o agronegócio tenha paz, para que aqueles que estão no campo tenham paz, para que os comerciantes continuem no Brasil, para que os empresários continuem no Brasil e o Brasil dê certo. O Brasil tem tudo para dar certo. Bautista Vidal, que foi o professor de Enéas, ele já dizia o seguinte: o Brasil é um país rico, porém empobrecido, enquanto os outros países são países pobres e enriquecidos às custas do Brasil. Nós temos que parar com isso e desfrutarmos das nossas riquezas para que não tenhamos aí 10 milhões de pessoas passando necessidades. Última pergunta, Cristiano Beraldo. Deputado, nessa linha do momento em que o governo vive na sua relação com o Congresso, o presidente Arthur Lira tinha dado um prazo de até 10 de maio para que fosse aprovado o arcabouço fiscal. De que forma a CPMI afeta esse cronograma? O senhor acredita que essa data, esse prazo, poderá efetivamente ser cumprido? Eu não acredito. Qualquer CPMI, no nível em que essa está colocada, por certo, trará muitas surpresas. Ela fará com que a Câmara não ande devidamente. E essa CPMI é uma CPMI inusitada. Eu nunca vi uma CPMI desta maneira. Claro, o andamento da casa, arcabouço fiscal, reforma tributária, que nós estamos lutando há 25 anos por ela, e tantas coisas, nós teremos dificuldades no andamento da casa. Deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, mais uma vez, obrigado pela gentileza, boa semana, estaremos acompanhando o trabalho do Congresso. Até. Obrigado a vocês pelo convite, parabéns pelo trabalho. Obrigada.